queridos amigos. Muito bom a gente poder se reunir novamente nesta casa querida, nosso Centro Espírita Meio, para ouvirmos o Evangelho, as instruções da doutrina espírita. Então, a Dulce acabou de acabar o nosso livro, trouxe aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e agora o que a gente faz? Vamos começar de novo. Aqui nós estamos nessa sequência de estudar inteirinho o Evangelho, encerrar e começar de novo há alguns anos já, graças a Deus. Mas antes de começar novamente no capítulo 1, eu achei bom a gente falar um pouquinho do Evangelho. Sempre quando a gente encerra um ciclo, é uma oportunidade da gente refazer as nossas propostas, não é? Não é assim no ano novo, quando acabou o ano novo, o ano que passou, a gente faz uma avaliação, agradece por algumas coisas, às vezes dá graças a Deus que o ano acabou, que foi difícil, e faz aquela lista das propostas do ano novo. E também não precisa esperar um ano inteiro, às vezes um ciclo de uma semana já é suficiente. A gente come o que quer no domingo, aí fala, não, mas na segunda-feira vou começar de novo uma dieta, não vou faltar no exercício, vou fazer minha caminhada. Sempre quando se encerra o ciclo é uma oportunidade da gente refazer as nossas propostas. A gente sabe que qualquer tempo, qualquer dia é dia da gente colocar em prática alguma coisa que seja boa. Isso não é um motivo, mas é um incentivo, vamos dizer assim. Então, o convite que a gente sempre faz aqui no nosso trabalho, muitas vezes, mesmo quando a gente está no meio do estudo, dos capítulos lá, e tem alguma parte bastante interessante, a gente pede que vocês também leiam junto com a gente, que possam estudar em casa, porque cada leitura é um momento que a gente vê aquilo de uma forma diferente, e a mesma pessoa também lendo várias vezes, a gente sempre aproveita. Então fica aqui o convite para iniciarmos juntos o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que livro é esse que a gente está estudando, né? É um livro que nos dá uma ferramenta muito valiosa. A gente deixar de aproveitar esse instrumento é a gente perder a chance de acertar mais na nossa encarnação, de evitar os erros que já cometemos, porque a gente age muitas vezes assim por exemplo, por costume. Para a gente mudar os nossos hábitos, mudar a nossa conduta, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. A gente precisa se munir de instrução, de boa vontade, não é? E o Evangelho tem essa ferramenta que a gente pode utilizar. Allan Kardec perguntou para os espíritos, não neste livro que está isso, no livro dos espíritos, aonde estava escrita a lei de Deus. E eles responderam que era na nossa consciência. Então, de fato, a gente intimamente sabe o que é a lei de Deus. Quando a gente vai fazer uma coisa errada, a gente faz escondido. A gente não gosta de contar para ninguém se a gente mentiu, se a gente fez alguma coisa que não deveria. Porque no íntimo a gente sabe o que é o certo e o que é errado, o que é a lei de Deus. Porém, devido à nossa ainda pequenez espiritual, devido à grosseria ainda da nossa matéria, que é própria para nós, a gente fica distraído, vamos dizer assim, dessa intuição, dessa percepção mais refinada do que seria o certo e o errado. Então a gente precisa de algumas diretrizes assim, mais diretas, mais concretas, mais próximas para nós. Então, de tempos em tempos, Deus enviou à Terra as revelações das leis divinas, para que ficasse mais explícito, mais claro para nós o que a gente precisa fazer. Tem uma imagem que eu vou roubar do Arthur Valadares, o palestrante. Eu ouvi isso numa palestra dele. Ele falou assim que nós estamos a todo tempo carregando 2 sacos de sementes. Um saco é com as sementes da nossa colheita, daquilo que a gente fez e que estamos colhendo agora. Nesse exato momento, a gente está colhendo frutos de coisas que a gente semeou, Mas nós temos também a oportunidade de usarmos outra sacola de sementes para semearmos novas sementes, que são as que vão ser colhidas depois, no futuro próximo, médio ou longo. Enfim, nós
temos sempre essas duas realidades junto de nós. A colheita que estamos fazendo a cada momento e também a realidade de estarmos colhendo aquilo que foi plantado. Então, com conhecimento, com um guia seguro, né, como esse que Jesus nos apresentou, e Allan Kardec ainda, vamos dizer assim, facilitou, fica muito mais fácil a gente escolher as sementes certas, para a gente ter uma colheita depois. Então, a gente não aproveitar isso é vamos dizer assim, é uma perda, né, de um recurso, de um instrumento muito valioso. Porque a gente pensa que sabe tudo, mas quando a gente vai ler aqui, a gente fala, puxa, é mesmo, dá vontade de fazer outra coisa, mas o certo é fazer assim. Então, como é que é esse livro nosso aqui? É assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o Evangelho de Jesus apresentado nos textos do Novo Testamento, não é verdade? Mas Allan Kardec, nessa obra, pegou trechos lá do Novo Testamento, das passagens de Jesus, os seus ensinamentos, colocou aqui nos capítulos, né, cada um conforme o seu tema, e depois das citações ele faz os comentários à luz da doutrina espírita, comentários então coerentes com o que o Espiritismo pensa sobre aquilo, explica, né, esmiuça melhor aquele assunto, de forma que a gente expande a nossa compreensão e com isso fortalece a nossa fé, porque o Espiritismo prega a fé raciocinada, não é? Então a gente compreendendo melhor uma coisa, fica mais fácil da gente aceitar, da gente ter convicção, né, como a Dulce falou, né, que a fé é aquela crença viva, é a convicção. Então essa é a obra que a gente está estudando. As passagens de Jesus, os textos mesmo do Novo Testamento, mas explicados por Allan Kardec. Ele não é um livro pequeno, né, gente? Olha, até que é grossinho. Então tem bastante conteúdo e 28 capítulos. Cada capítulo, um mais interessante do que o outro, um mais necessário que o outro para nós. Ele começa apresentando as bases do pensamento de Jesus. Então, os primeiros capítulos têm esses títulos aqui. Não vim destruir a lei, que é este o capítulo 1, do qual eu já deveria estar falando, mas estou achando melhor falar um pouquinho do Evangelho como um todo. Mas o primeiro capítulo então é este, não vim destruir a lei, ou seja, Jesus se apresentando, né, o que ele veio fazer. Depois, o segundo, meu reino não é deste mundo, ainda, né, do pensamento de Jesus, experimento o pensamento de Jesus. E o outro, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, esses capítulos falam sobre a missão de Jesus e de um conceito que é bem claro no pensamento cristão, que é a existência do mundo espiritual, o qual ele chamava Reino de Deus. A gente aqui, né, na doutrina fala do mundo espiritual, né? Mas Jesus também falava sobre isso com esse nome, o Reino de Deus. Então, muitas promessas, muitas falas de Jesus sobre felicidade, sobre a consolação, por exemplo, né, daqueles que sofrem, estão baseadas neste princípio da existência do mundo espiritual, e isso tudo é explicado nesses capítulos. No capítulo 4, já nós encontramos explicações sobre o conceito da reencarnação, que é também um conceito base do Espiritismo, né? E que já estava presente, sim, no pensamento deles naquela época, mas com o termo ressurreição. Então é explicado neste capítulo. Inclusive, este capítulo 4 tem citações falando sobre isso, né? Dos evangelistas, até Jesus repreendendo uma pessoa que não estava compreendendo muito bem isso. Ele fala, mas você é doutor da lei e não conhece essas coisas? Querendo se referir à reencarnação, ou seja, a esse conceito que eles já deveriam saber. Então, tem tudo isso estudado nesse capítulo 4, é muito interessante. E o nosso livro prossegue, nos capítulos seguintes, Kardec apresenta as bem-aventuranças, declamadas por Jesus no Sermão da Montanha. Então, nós temos, cada capítulo, uma bem-aventurança. Então, nós temos bem-aventurados os aflitos, explicando como, né, que pode ter ventura, como podem ser felizes aqueles que sofrem. Porque se fosse sofrer e já ficar bom nessa vida mesmo, a gente até entenderia, mas tem pessoas que têm uma vida muito difícil, morrem sofrendo, desencarnam assim, como compreender, né? Então, esse capítulo
só com esses dizeres consoladores de Jesus, mas colocando os ensinamentos à luz que o Espiritismo traz sobre esses acontecimentos, e daí a gente encontra consolação e clareza de como são as coisas. E os outros capítulos também, né, bem-aventurados, não só os que estão sofrendo, mas os brandos e pacíficos, os misericordiosos, os que têm puro coração, ensinando bastante sobre a humildade, a simplicidade, a mansuetude. No nosso mundo ainda grosseiro, não é tanto a mansuetude, a humildade, a simplicidade que impera. Aqui o bonito é a gente se impor, é a gente se achar melhor que os outros, é ostentar, né? Esses são os valores do mundo. Mas Jesus nos apresenta, e Allan Kardec comenta, mostrando que não é isso que vai nos colocar numa condição melhor no reino de Deus, que herdarão a terra aqueles que são pacíficos, bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, a gente sabendo disso, a gente estudando, fica mais fácil a gente se conduzir aqui, porque o nosso impulso, às vezes, é de ostentar, de buscar de ilustrar o nosso orgulho. Mas quando a gente lembra dessas passagens, tem a explicação bem clara, as coisas fazem sentido e a gente se refreia um pouco. A gente busca as sementes, né, boas da simplicidade. Deixa pra lá, não vou competir com ele, porque não é isso que eu quero para o meu futuro, né? Não é isso que está dando certo para mim. A gente fica mais, vamos dizer, desperto para essas questões e com mais chance de acertar. Depois nós temos aí um capítulo muito importante sobre o amor, onde Jesus responde ao doutor da lei e ensina o maior mandamento de todos, que é o amor, que é amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, né? Então ele nos fala da regra de ouro do universo, que é o amor. E é como se a gente fosse jogar um jogo e falassem pra gente, olha, a regra principal aqui é essa, você tem que acertar a bola ali. É a chance da gente acertar o jogo. Então a chance da gente acertar aqui na vida também é saber que o maior mandamento é amar, né? Porque senão a gente passa querendo fazer previdências, vamos dizer, a gente cuidar da parte material e esquece o que é o principal, né? Então aqui só estou dando uma pincelada, não dá para a gente se aprofundar, mas para a gente perceber a importância desses conhecimentos que esse livro encerra. Depois nós temos também um capítulo interessantíssimo, muito necessário, que nos ensina o que fazer com os nossos inimigos, porque se a gente tem que amar ao próximo, o capítulo 12 se chama Amai os vossos inimigos, mas como que a gente vai cumprir isso, né? Aqui fala exatamente isso, que não é igual, a gente não vai ter confiança no inimigo como a gente tem num amigo, numa pessoa que a gente gosta, que a gente tem sintonia. O que a gente pode fazer? Ali tem as orientações certinhas, então é um capítulo muito necessário no nosso plano ainda atrasado. Sem poder falar de todos, porque são 28, nós já vamos pular aqui, vou citar só o capítulo 15, que fala da importância da prática da caridade. Ele é simplesmente chamado Fora da caridade não há salvação. Lembrando para nós como é importante a gente praticar a caridade em todos os níveis, não só a caridade material, que é importante também, porque a gente precisa aqui da matéria, mas a caridade da paciência, né, a caridade do perdão, enfim. Este capítulo fala que sem a caridade a gente pode ter o resto todo, mas não conseguiremos a salvação, ou seja, a felicidade, ou seja, habitar nos planos de paz e de felicidade depois. Então é muito importante a gente se lembrar disso. E os últimos capítulos que falam sobre a prece, esse que a Dulce acabou, né? Não só esse, mas um anterior também, Pedi obtereis. Então, a prece é tão simples que a gente pensa que ela não tem tanto valor, tanta eficácia, mas não, ela tem muita eficácia, né? Kardec dedicou pelo menos 2 capítulos inteiros para falar dela. Então a gente fica aqui o nosso incentivo, o nosso convite para estudarmos juntos o Evangelho, que é o nosso guia de sobrevivência aqui na Terra. Então agora vamos entrar na nossa parte, que é o capítulo 1,
primeiro capítulo é intitulado Não Vim Destruir a Lei. Vamos ler então a citação do Evangelho de Mateus, que diz assim: Não penseis que eu tenha vindo trazer a lei, que eu vim começar de novo. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus capítulo 5. Então essas palavras de Jesus, se referindo à lei mosaica, aquela lei de Moisés, dizendo, portanto, que ele não veio para destruí-la, mas pelo contrário, para fazê-la cumprir. E Kardec inicia os seus comentários a respeito dessa passagem, lembrando que as leis de Moisés podem ser divididas em duas partes. Uma parte que é de cunho divino, que expressa realmente a lei divina, e outra não, que era disciplinar, que era uma lei civil, até bem dura, Então, a primeira parte, que é de caráter divino, é aquela parte do Novo Testamento, que ele, dos 10 mandamentos, que ele subiu no monte e desceu com os 10 mandamentos, e ele então impôs ao povo que cumprissem aqueles 10 mandamentos, e realmente ali foi a base moral da sociedade. Então ali falava coisas bem básicas, os fariseus eram muito voltados assim à prática exterior, mas a lei que Jesus veio fazer cumprir e veio realmente confirmar não foi aquela das práticas exteriores ou o que era contrário à lei de Deus, por exemplo, como apedrejar a mulher adúltera ou ficar preocupado em lavar as mãos para fazer a refeição e tudo aquilo, Teve até uma passagem em que Jesus condena esse monte de práticas exteriores sem o conteúdo moral. Foi aquela dele secar a figueira, da figueira seca, que os discípulos falam: Nossa, mestre, como secou a figueira, que o Senhor amaldiçoou, porque a figueira era toda frondosa, mas passaram lá com fome e não tinha frutos. Então, para mostrar isso, que se não for realmente uma coisa de ordem divina, não tinha por que ter validade, e não foi isso que foi confirmado por Jesus, mas sim a parte divina. Então, os 10 mandamentos tem aquelas coisas básicas, que o primeiro mandamento, que só tem um Deus, que não poderá adorar outros deuses e nem imagens. O segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, mostrando respeito, o amor a Deus deveria ser traduzido. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado como uma prática da fé religiosa, que era guardar aquele dia para a religião, para se dedicar à espiritualidade. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra do Senhor, que diz respeito à gratidão, Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem qualquer coisa que lhe pertence, mostrando assim a ética, a moral que a gente deve ter na convivência com as pessoas. Então essas leis Jesus reafirmou e até nos ensinou como fazer para conseguir cumpri-las. Depois veio o Espiritismo e fez o mesmo, confirmou através dos relatos dos Espíritos que Jesus estava certo, que havia realmente um mundo espiritual, que as leis de Deus regem o universo e as nossas vidas. Então Jesus confirmou essas leis divinas de Moisés, divinas entre aspas, de cunho divino, E também o Espiritismo também não destruiu tudo que já havia, pelo contrário, confirmou e explicou ainda mais os ensinamentos de Jesus. Jesus mesmo disse que ele não poderia dizer tudo, porque a humanidade não estava pronta para conhecer, mas que ele prepararia o Consolador prometido, que viria para explicar todas as coisas.
e que nós acreditamos que o Espiritismo tem essa função. Então, por isso, a doutrina espírita considera que houve 3 grandes momentos de revelação das leis de Deus para a humanidade. A primeira revelação, com Moisés e seus 10 mandamentos, porque combateu a ideia de vários deuses, afirmou o conceito de Deus único, deu noções de moral, e conduta para o povo, preparando a vinda do Cristo, que já estava inclusive anunciada pelos profetas, esperada por todos. Depois a segunda revelação, que veio com o próprio Cristo, que reafirmou então esses ensinamentos de Moisés e ampliou os conceitos, mostrando que o Deus não era aquele Deus impositivo, vingativo, que era apresentado antes, mas um Pai de amor. Então Jesus já modificou um pouco esse conceito, mas ampliou e falou sobre o amor também, que não era antes levado em conta. E a terceira revelação, que não foi personificada em ninguém, a gente não fala que foi Allan Kardec que inventou ou que criou o Espiritismo, porque ele só traduziu os conhecimentos, ele conseguiu compilar as informações, por isso a gente usa o termo codificador, que está ligado assim ao significado de traduzir um código. Ele conseguiu captar tudo o que a espiritualidade trazia, todos aqueles acontecimentos, as manifestações mediúnicas, organizar aquilo em pensamentos coerentes e colocar de uma forma para a gente acessível e compreensível. Então, a gente fala que ele é o codificador do Espiritismo e não o criador, não é da cabeça dele as coisas. Pelo contrário, os ensinamentos, ele fala que vinham das vozes do céu, se referia aos espíritos evoluídos assim, Bom, então, como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém fazê-la cumprir, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que o ensino do Cristo. E o Espiritismo é eminentemente uma doutrina cristã. Nosso mestre e exemplo de conduta sempre foi e sempre será Jesus. Então, tem pessoas que não compreendem isso, não sei porque acreditam que o Espiritismo é alguma coisa do mal, ou que prega o mal, ou que faz o mal. E é porque talvez não conheçam bem, porque o nosso lema sempre foi a prática da caridade e nosso mestre é Jesus. Foi ele quem presidiu o advento do Espiritismo e que tem preparado desde remotos tempos a implantação do reino de Deus na Terra, através da nossa regeneração e do cumprimento das leis divinas. Que o nosso bondoso, querido mestre, continue conosco, nos abençoe. Era esse o nosso recado de hoje. Muita paz a todos. Vamos já encerrar essa primeira parte,